merda! Muito bem, estamos com mais um programa Papo Livre. Hoje a gente vai discutir, falar um pouco da política de um modo geral, mas dando ênfase a esse um ano de Haddad na Prefeitura de São Paulo. Eu sou Ronaldo Estevam, sou artista multimídia e hoje estou aqui com o Carlos Augusto Pereira, correto? Correto. Escritor e publicitário. Correto. Correto? Muito bem, Carlos. Eu sei que você trabalhou com marketing político, junto a políticos. Como é que foi isso daí? Fala um pouquinho disso pra gente. Olha, dentro da carreira publicitária, chega uma hora que você também é convidado para trabalhar em campanha política. Ou então tem uma outra modalidade que é campanha de prestação da conta pública, né? Que é quando o fulano anuncia as obras que ele está fazendo durante a administração dele. Essa estratégia para se reeleger, ou para, enfim, para o cara ter continuidade ou eleger um sucessor é muito importante hoje em dia. Eu trabalhei muito mais ligado com essa segunda estratégia, né? Mas fui convidado para trabalhar, sabe-se lá porque eu fazia bem a outra área, em algumas campanhas políticas também. E você pode citar a campanha de quem que você trabalhou ou não? Posso. As campanhas de prestação de contas, eu trabalhei para o João Durval na Bahia, que foi o sucessor do Antônio Carlos Magalhães, e que queria desvincular a imagem dele totalmente do Antônio Carlos, que era um cara muito mal visto, muito ligado à repressão no Brasil, né? Depois eu trabalhei na campanha de prestação de serviços do Tasso Gereissati, no Ceará. Foi um trabalho que foi reconhecido, inclusive, como um brilhante resultado em marketing político, que mostrava as obras que ele estava fazendo, e que era um trabalho que tinha o trabalho dele, né? Tinha uma seriedade muito grande, porque ele estava captando as empresas de outros estados para ir para o Ceará com benefícios fiscais, para mudar a realidade local via industrialização e tal. E fui convidado para trabalhar numa campanha que eu me orgulho de não ter aceitado, que foi a última vez que o seu Paulo Maluf tentou um cargo majoritário. E foi uma tentação porque eles tinham muita verba na agulha, né? A oferta era muito boa, mas eu fiquei muito preocupado de ser coautor de um crime político na minha vida. Então você, o Maluf, você rejeitou? Eu rejeitei. Fez bem. Não me arrependo até hoje. Muito bem. Bom, com base nessa experiência aí do Carlos e um pouco do que a gente tem constatado aí nesse primeiro ano de governo do Haddad, a gente vai conversar um pouco sobre tudo, sobre a questão da política e do que faz, do que gera, né, políticos como o Haddad, né? Da onde vêm esses políticos estilo Haddad? No próximo bloco a gente continua falando disso. Muito bem, estamos de volta com mais um programa Papo Livre. Hoje a gente está discutindo então, vamos começar então falando da questão desse primeiro ano de Haddad na prefeitura. Vamos dizer o seguinte, Haddad fez muitas coisas nesse primeiro ano, né? Dentre elas, teve coisa boa? Até que teve, por exemplo, eu acho que a questão da controlar, né, que ele queria mudar o sistema e tal, é uma coisa legal, mas a justiça acabou barrando e tal, a gente não sabe muito bem o que vai dar isso. Agora, tirando esse fato, né, a gente acho que nunca houve um primeiro ano de governo tão conturbado, né, como esse dele, e se não me engano a maior rejeição de todos os tempos, né? Maior até do que do Pita, Kassab, né? Você tem algum dado sobre isso? Exatamente, isso, apenas 18% de aprovação. Apenas. Ou, né, fazendo contra o contrário, 89% de rejeição.
Entendi. É muita rejeição. É muita, né? Não, historicamente não tem nada parecido. Né? E logo no primeiro ano, Logo né? no primeiro ano. Porque se o cara trabalhou 4 anos, a rejeição é alta, mas não, logo de cara. Eu acho que eu não sei qual é o que está por trás dessas atitudes dele, mas eu costumo achar, desculpa, mas eu gosto muito de pensar no aspecto psíquico da pessoa. Uhum. Eu costumo achar que esse cara odeia São Paulo. Será? E odeia motorista, cara. É. Porque não é possível, esses corredores exclusivos para ônibus, que não tem ônibus. Sim, não tem ônibus. Não tem ônibus. É um absurdo que é incontornável. Claro. Mesmo quem seria privilegiado com o transporte público, não está sendo privilegiado, porque imediatamente que ele fez os corredores, um monte de linhas foram para o espaço. Sim. E eu quero até fazer uma ressalva, né? O que ele está fazendo não são corredores, né? Ele pintou uma faixa no chão, né? Porque, assim, no meu entender, corredor, o que é? Aquele corredor central, né? Que não entra carro, não tem conversão, não tem garagem de casa, né? Então, aquele corredor central, com ponto no centro, ali o ônibus realmente corre livre, né? Sem atravancar em nada. Isso também, para fazer isso direito, tem que ter desapropriação, tem que ter alargamento da via e tudo mais. Então, o que aconteceu? Ele fez uma promessa de campanha, que é fazer não sei quantos quilômetros de corredores de ônibus, e ele está cumprindo, né? Só que ele cumpriu ele fez lá, pintou uma faixa no chão, não estudou o impacto que isso ia ter sobre o trânsito, ou sobre até a atividade da cidade, né? Porque tem pessoas, comércio ou residências, que não conseguem entrar na garagem por causa da faixa de ônibus. Aqui na Corifeu mesmo, tem um amigo que ele entregou o imóvel da empresa dele por causa da faixa de ônibus, porque ele não tem mais como entrar com o caminhão ali, parar o caminhão em frente para poder descarregar. O cara não tem como fazer isso, porque senão é multado a todo momento, né? Então é uma falta de planejamento, correto? Correto. Inclusive você vê que toda medida que ele está tentando impor na cidade, porque ele parece que não faz nenhuma consulta sobre isso, ele fala que aquilo poderá sofrer modificações e correções de acordo com o impacto que ela vai causar. Gente, nós não somos cobaia para servir de experiência. Exatamente. Entendeu? Ou ele tem um estudo técnico apurado, planejado, ou fica quietinho no seu gabinete. Agora as coisas podem piorar com a tentativa dele tirar os táxis, que ainda poderiam usar a faixa do ônibus exclusivo e jogar nas poucas faixas, às vezes na única faixa que tem para o automóvel. E ninguém nessa cidade tem automóvel porque quer. Exato. A própria presidente do partido dele acabou levando as pessoas a adquirirem automóveis com os planos de isenção de IPI. Sim. Quer dizer, todo mundo comprou carro e agora não consegue tirar o carro da garagem. Quer dizer, nós fomos eleitos como bandidos, e eu queria falar um pouco sobre isso, porque isso é histórico na vida política. Eles têm que arrumar um inimigo em comum, que uma parte da sociedade tenha como inimigo comum, se mobilize contra essas pessoas ou contra essa categoria, para que ele seja depois reeleito ou tenha uma grande aprovação. Sim. Só que ele deu um tiro no pé, porque grande parte do eleitorado dele foi obrigado a comprar carro. Sim, sim. Não, e muitas vezes as pessoas dizem assim, mas para o usuário de ônibus está melhor. É como você falou, na verdade não melhorou nada, né? Os ônibus continuam cheios, tem poucos ônibus, né? E às vezes ganhou um pouco de velocidade, que também não é muito... Te dou um dado que eu vivi a esse respeito. Eu ia fazer um exame médico na Avenida Paulista. Levei meu carro, como um brasileiro consciente, até a Praça Elis Regina, onde eu ia tomar um ônibus, uma linha de 40 ou 50 anos, chamado Jardim Miriam, que me levaria até a Avenida Paulista. Inclusive uma ótima linha, né? Uma ótima linha, ônibus a cada 5 minutos, muito todos bem conservados. Sabe, nunca tivemos problema de desastre, de nada. Eu chego lá e vejo que o ônibus não vem. Pergunto para alguém que está no ponto, ela me fala, a linha simplesmente foi
erradicada pelo prefeito. Erradicaram. Nos pontos, um monte de senhoras desesperadas, senhoras de idade que não sabiam de nada, como eu. Quer dizer, foi uma mudança cruel, ninguém foi avisado, não havia fiscalização, não havia nenhuma distribuição de um folhetim que fosse para dizer, olha, essa linha não funciona mais, faça assim assado a partir de hoje. Ou seja, ele governa de uma forma muito arbitrária e até certo ponto ditatorial, podemos dizer assim, né? Eu concordo plenamente, não tem outro rótulo para esse tipo de atitude, porque... né? Muito bem. Bom, no próximo bloco a gente vai abordar um outro aspecto da prefeitura do Haddad. Até mais. Estamos de volta com mais um bloco do Papo Livre. Muito bem, o Carlos usou uma palavra assim, eu acho que esse cara odeia São Paulo. Será que é falta de competência ou é só maldade do Haddad? Vamos falar agora então da questão do IPTU. Né? O IPTU parece que ontem derrubou, a gente já trabalhou aqui, um dos temas que a gente discutiu aqui foi a questão do aumento do IPTU. Logo no dia que foi aprovado, na calada da noite, daquela maneira toda, parece que agora caiu de novo. Mas essa foi outra grande coisa que o Haddad fez aí. Eu não sei. Pra mim tá começando a cheirar que tem o tal do fogo amigo lá dentro. Entendeu? Fogo amigo? Como é que é o fogo amigo? É aquele negócio que assim, você não sabe, mas você tem um cara atrás que quer a sua cadeira. E ele vai te detonando através das atitudes dele ou do que ele te recomenda fazer, porque não dá para acreditar que um cara que é sociólogo, advogado, bacharel pela USP, entendeu? Colega nosso, faça tantas coisas altamente polêmicas e que vão cair contra ele, cara. Como é que... Eu vi o programa do IPTU, né, muito bem... Foi muito bom o teor do programa. Parabéns, Ronaldo. Estou gostando muito dos temas dos programas. Em parte disso foi porque eu aceitei teu convite de vir fazer o programa. E voltando para o Haddad, eu tenho uma certa preocupação que ele tem algum problema com São Paulo. Eu trouxe até aqui uma revistinha da Faculdade de Administração, que eu peguei por acaso esses dias, em que eles também fazem um balanço do primeiro ano da Haddad e convidaram a secretária de Planejamento Urbano para falar. Tá? E pergunto para ela, que depois dessas manifestações de junho, se isso daí teve impacto no trabalho da prefeitura. E ela responde que o impacto foi positivo. Com as próprias palavras dela, está aqui, ó. Aumentou o espaço político para a briga, notem a palavra, que o poder público municipal tem que fazer contra o transporte individual. Gente, elegeram a gente de bode expiatório do problema da cidade. Que briga é essa, gente? Você não vai solucionar os problemas de uma cidade caótica, complexa como é São Paulo, com esse tipo de atitude. Você tem que harmonizar as coisas. Você primeiro tem que resolver a questão do transporte público, que realmente não há uma solução, ainda não houve uma solução, não houve um prefeito ou um governador que realmente fala assim, não, vamos resolver isso. Né? Para estimular as pessoas, eu acho assim, as pessoas têm que ser estimuladas a deixar o carro em casa, porque elas têm um transporte público eficiente que funciona bem. Não simplesmente puni-las, né? Porque o que está acontecendo é uma punição. Eu estou falando de um jeito aqui que o cara pensa assim, pô, o Ronaldo tem um carrão, né? Ele anda com o carro. Não, cara, eu uso pouquíssimo carro, né? Eu sou um cara assim consciente pra caramba, eu deixo meu carro na garagem a semana inteira, né? E eu uso transporte público, eu uso o carro para passear, às vezes vou tocar em algum lugar, tem que levar um equipamento. É isso, quem me conhece sabe, né? Uso muito pouco carro. Então eu não estou aqui defendendo, né? Eu estou defendendo o bom senso, né? Porque eu acho que a gente não tem que falar assim, não, agora a guerra é contra a classe média, agora a guerra é contra quem tem carro, né? Sei lá, cara, parece que estamos vivenciando uma luta de classes, uma luta...
social que a gente não precisa ter, né? É ridículo isso. Você levantou um aspecto muito importante. Eu acho que eles estão pautando pela ideologia. Dentro do partido alguém está dizendo, Haddad, você tem que comprar uma briga de classe. Isso daí não tem nada a ver com a nossa realidade. Nós não demos o nosso voto para ele fazer isso, para fazer uma estrutura de briga de classes. Eu também não estou aqui para defender o transporte individual. No final de semana, principalmente, o meu carro não sai da garagem. E eu acho que é um dever da gente pensar em como usar com bom senso o transporte individual. Porque a cidade já é muito complicada para a gente querer falar, não, eu vou daqui na padaria de carro se eu tenho saúde e disposição para ir a pé. Sim, sim. Né? Então ninguém está levantando esse aspecto de defender o transporte individual, muito pelo contrário. Só que no Brasil não se resolveu o transporte coletivo. Sim, sim. Ele não existe. Essa estratégia dele é muito cruel, é o bode na sala, você conhece isso? Colocamos o bode na sala. Exatamente. Né? Aí quando todo mundo chia, a gente tira só o bode e fica aquele puta mau cheiro. Como o Haddad é bom. Aí você fala, como o cara é bonzinho, né? Gente, eu não vou para o transporte público só porque ele quer. Porque você não consegue entrar num ônibus hoje em dia. Exatamente. E aí, eu não sei como é que a gente está de tempo. Bom, no próximo bloco vamos falar da mais nova peripécia de Haddad. Voltamos com mais um bloco do nosso Papo Livre. E então eu vou revelar para vocês agora a mais nova peripécia de Haddad. A caçamba! A caçamba! Muito bem, a gente lembra que isso não faz muito tempo, o governo Marta, né? A famosa Martaxa, né? Amiga do Haddad e tudo mais, vocês lembram da caçamba do marido, quer dizer, do amante, sei lá, que porcaria que aquele cara era. Enfim, ela encheu de caçambas de lixo, cobrou uma taxa de lixo, fez um monte de palhaçada. No final das contas, caçamba não deu certo, taxa de lixo acabou, porque entrou um outro governo e tal, mudou, graças a Deus, isso tudo. Muito bem. Haddad surge novamente com a caçamba de lixo, né, herança ali da Martaxa. Muito bem. Fomos notificados, né, aqui no bairro, todo mundo, mais uma vez, de forma arbitrária, sem um estudo, sem consultar a população, sem ver se as pessoas, a viabilidade técnica da implementação disso. Fomos informados que agora, a partir de agora, é o seguinte, teremos uma caçamba na nossa, a cada 100 metros, ou não sei exatamente, diz que vai ser uma por quarteirão, onde nós vamos ter que ir lá depositar o nosso lixo. Esse lixo vai ficar lá na caçamba durante 15 dias e vai ser recolhido de forma automática pelo caminhão, né, que vai passar só a cada 15 dias. Né? Muito bem. Ideia bacana, se fosse na Suíça, né, na Suécia, né? Enfim, até existe esse tipo de recolhimento do lixo mecanizado em países de primeiro mundo. Em alguns eles inclusive ficam no subsolo, né? Você só deposita na parte de cima, mas fica lá no reservatório subterrâneo, que aquele sobe somente na hora que o caminhão do lixo passa, é retirado, então não atrapalha ninguém, não bloqueia a calçada, né? Aqui não, o que vai acontecer é isso, ele vai tacar aquele monstro de caçamba no meio da calçada, vai atrapalhar os transeuntes, as pessoas com deficiência, né, que já tem dificuldade. Eu acho engraçado a incoerência, porque a prefeitura multa você se a sua calçada não está retinha para o deficiente passar. Mas eles podem botar ali uma caçamba, né, que vai ocupar, e aí o deficiente vai ser obrigado a passar pela rua, desviar da caçamba de lixo. Né? Então assim, gente, é um absurdo a falta de planejamento. Então assim, não somos contra um recolhimento de lixo melhor, né? Queremos um planejamento, que seja feito algo com base. Não, fomos notificados aqui que vamos ter que nos adaptar ao novo sistema.
Eu não vou falar tudo, vou deixar para o Carlos falar um pouco, né, Carlos? Porque também tem um impacto social sobre isso, né? O desemprego, né? Exatamente. Essa é uma das primeiras perguntas que me ocorreu. E o pessoal que trabalha na coleta? São 4 ou 5 pessoas que recolhem a cada caminhão para apenas um motorista, óbvio. Só vai sobrar um motorista. Sim. Quer dizer, olha o... Que vai trabalhar a cada 15 dias. Vai trabalhar então talvez 15 ele dias. seja contratado apenas por hora, não sei, né? Quer dizer, o partido que se diz o partido do trabalhador, gente. Como é que pode um negócio desse? Só se for o partido do desemprego do trabalhador. Exatamente. Desculpe o trocadilho maldoso. E é o que você falou, eles multam se você tiver alguma, qualquer coisa que impeça a passagem. Sim, até uma lixeira. Até uma lixeira se você colocar. Agora, eles podem colocar um trambolho desse, que como você bem lembrou, a cada 15 dias, gente, vamos convir, né? Isso vai virar uma infestação de baratas, de ratos e de gente que vai simplesmente ver a caçamba cheia e vai descartar assim mesmo ali do lado e pronto. Que pode ser, amigo, que está me vendo, pode ser na sua porta. Sim. E ainda você pagando IPTU astronômico. A infelicidade de quem tiver o azar de ter a lixeira na sua porta. Exato. Caçamba ali. Eu tô acho... rezando para não ser na minha. Ronaldo, acho que esses 18% vão passar a ser 1% logo mais se ele continuar com essas ideias malucas. Exatamente. Né? Parece que ele está sofrendo até dentro do próprio partido, uma exclusão, não sei, eu ouvi dizer. Não sei. Muito bom você ter levantado isso. Eu não vou falar aqui qual é a revista que eu li, porque tem muita gente que rotula mídias de direita e de esquerda. Mas essa citação é impossível de ser mentirosa. Né? É uma citação do próprio Lula, que ao ver o que o Haddad está fazendo em São Paulo, confessou, desabafou, gente, dizendo que era melhor que ele não tivesse ganho a eleição. Não, porque isso está queimando o filme. Porque isso está queimando o filme do próprio partido. Do partido, né? Se o próprio Lula disse isso, eu acho que o senhor Haddad vai ter que pensar em férias rapidamente. Muito bem, gente. Assim finalizamos aí as peripécias do Maldade. No próximo bloco a gente vai falar então o que gera esses fenômenos. Haddad, Celso Pitta, Fernando Collor, né? Até daqui a pouco. Muito bem, estamos de volta com mais um bloco do Papo Livre. E agora vem a seguinte questão. O que gera esse tipo de político que surge como um salvador da pátria, né? Geralmente um cara jovem, um cara que teve uma boa campanha de marketing em torno dele, e geralmente esse cara é o que mais faz bobagem. Eu vou falar aqui de uma matéria da revista, da Super Interessante, né? Que por que a nossa política é tão burra? Quem não teve a oportunidade de ver essa revista, de repente dá para procurar aí na internet, no site da Abril, deve ter pelo menos essa matéria aqui, por que a nossa política é tão burra. Lá é interessante as pessoas assistirem, porque vai dar para entender mais profundamente aquilo que a gente vai abordar aqui de uma maneira mais superficial, porque a gente não tem tempo para isso, né? Então eu vou fazer a pergunta aqui para o Carlos, né, Carlos? É o marketing que faz o político? Infelizmente hoje é. Que elege, né, o político? O que acontece, Ronaldo? Nós tivemos um problema sério na democracia brasileira, que foi a época da ditadura. Antes disso, o político trabalhava principalmente na polaridade, se ele é um cara de direita ou de esquerda, que para mim hoje são rótulos vencidos, tá? Falando como pessoa. Sim. O mundo é muito complexo para caber nesse tipo de coisa, ainda mais depois que o muro de Berlim caiu, né? Sim. E o que aconteceu? Com esse intervalo da ditadura em que todo mundo foi calado, os políticos que realmente faziam disso uma profissão honrada foram caçados.
Na volta à democracia, veio um monte de gente para se agregar nos partidos remanescentes, ou o partido que a própria ditadura colocou como possibilidade. Arena e PMDB, na época MDB. Uhum. O que acontece? Os políticos de estirpe mesmo, os caras que tinham um comprometimento público, né, já estavam ou caçados, ou no exílio, ou velhos demais. E aí veio uma assassinados, né? Veio uma nova classe que eu diria com muito menos ética. E coincidiu com uma maneira de lidar com a política que é importada dos Estados Unidos. Sim. Lidar com o político como se ele fosse um produto. Ele não é mais um programa um programa de realizações, ele não é mais uma ideologia, né? Ele não é mais nada disso, ele é um produto. E daí se criou, o marketing político passou a atuar. Quem fazia campanha antes por político eram jornalistas, né? Esse polo deixou de existir, foi para a mão dos publicitários, que são aqueles que entendem de como valorizar o produto. E o político passou a ser visto como um produto. Aí surgiu o Lulinha Paz e Amor. Todos os que vieram, exatamente, o Lulinha Paz e Amor foi uma remodelagem daquele Lula, o sapo barbudo raivoso, de esquerda, o cara que detonava no ABC, nas greves, para um cara comportadinho, né? Barba bem feitinha, bem aparado, um estadista, bem vestido, terno Armani, de grife, né? De grife, e falando suave e doce para o público, né? Ele inaugurou o perfil do político produto, o político que eu chamo de sabonete, aquele que não se compromete com nada, né? Que seja discutível. Não me pergunta se eu sou contra ou a favor da maconha, né? Eu vou passar batido porque eu quero me dar bem com todo mundo. E o político, o sabonete, no sentido que ele é um produto. Sim. Então ele tem uma grande embalagem, agora se ele perfuma ou se ele fede. Sim. Agora, eu creio assim que o primeiro de todos assim, foi o Fernando Collor, né? A campanha do Collor foi um produto de marketing absurdo, né? Inclusive na imagem dele, né? Um cara bonitão, jovem e tudo mais, né? E muita gente votou em Fernando Collor por causa disso. Na verdade, tem dois fatores que o Collor foi eleito, na minha opinião, inclusive como profissional de publicidade e de marketing político. Um deles é que ele era a novidade. Sim. Né? Por incrível que pareça, ele veio lá das Alagoas, nunca tinha expressão nacional, mas veio como um jovem cheio de vigor. Lembra do discurso dele como era? Caçador de Marajás. E aí ele achou um inimigo comum para a população acreditar nele. Sim. Como se ele não fosse um dos Marajás, né? Claro, mas é o maior Marajás. Mas o povo não tem esse conhecimento histórico. Né? Então ele vinha e vibrava contra o gesto dele autoritário, eu vou caçar esses Marajás. O que deu? Foi eleito porque era um bom sabonete. Sim. Né? Que prometia o que não ia cumprir. Exatamente. Então, e aí depois a gente teve a figura do Celso Pitta aqui também, que foi... Porque aí surge a figura também do cabo eleitoral, né? Exato. Então, do padrinho, né? Ou seja, então chega o Maluf e fala, votem no Pitta, que se você votar no Pitta é a mesma coisa que votar em mim. E agora a Lula chega e fala, votem na Dilma, votem no Haddad. Né? E agora vai ser o quê? Votem em Padilha, né? Padilha vai ser o próximo boneco do Lula. É isso mesmo, Ronaldo, você botou o dedo no lugar certo. O padrinho, né, ilude um monte de gente e depois fala, olha, meu afilhado político é fulano. Ele se esquece que numa mesma família nem todo mundo tem as mesmas habilidades. Se ele tinha muita habilidade para iludir toda uma população, comprando os votos através do Bolsa Família, o seu filhote aí necessariamente não tem essa mesma habilidade, muito pelo contrário. Né? Nós estamos vendo que o Haddad está longe de ser o Lula. De ter aquele carisma, que o Lula tem, exato. Exatamente. Bom, próximo bloco a gente continua falando disso. Muito bem, o papo estava muito bom, mas chegamos ao último bloco do Papo Livre.
Então eu quero fazer aqui um último comentário que tem uma relação com o que está na revista super interessante, que é a forma como funciona a nossa política. Infelizmente, um cidadão comum, assim como eu, como o Carlos, não podemos sair candidatos. Até seria bom se pudéssemos sair, né? Geralmente pessoas comuns vão buscar o interesse da população e não o interesse próprio, né? Só que primeiro talvez não ganhássemos a eleição, porque não temos dinheiro para financiar a campanha, que é muito cara, né? Mas digamos que desse certo, pela nossa cara bonita, né, que nós temos, a gente conseguisse aí ser eleitos, né? Chegaríamos ao Congresso Nacional e a gente não conseguiria fazer nada lá, porque lá existem os blocos, né? O bloco ruralista, o bloco dos sindicalistas e por aí vai. Ou seja, esses blocos estão ali formados por políticos profissionais, pessoas que estão aí desde a época do Império, né? vai na família, né? Vai passando de pai para filho, enfim. E esse povo aí é que manda realmente no Brasil de acordo com os seus interesses, né? De acordo com o interesse que cada um tem para si próprio. Então, infelizmente, hoje a política ela está muito voltada para os interesses das empresas, para os interesses que esses políticos têm nessas empresas, no poder, no dinheiro, e eles realmente estão pouco ligando para a população. A população é gado, é massa, né? Então, por isso que sai mais barato lá dar uma esmolinha lá, que é o Bolsa Família, para conseguir voto, do que realmente resolver o problema da seca do Nordeste, que traria voto também, mas aí sairia muito caro, né? E aí, Carlos? Você tem toda a razão. O modelo político, na verdade, está esgotado. Isso sociólogos e economistas podem falar melhor do que eu. Está esgotado por uma conjuntura internacional. Quem manda na política não são mais os políticos, são as multinacionais. São as empresas. São as empresas, as grandes empresas. Por isso que teve a ascensão dos BRICS, que eles chamam. Né? A Índia, o Brasil, porque é país de grande população que podiam se tornar um enorme mercado consumidor. E aí interessava dar alguma esmola para que esse cidadão paupérrimo se tornasse um consumidor. Não um cidadão, um consumidor. Um consumidor. Então o que aconteceu? Exatamente o Lula aproveitou esse momento. Ele fez o Lulinha Paz e Amor, não foi só para o público interno, para ganhar voto da gente, mas foi para convencer essas multinacionais que ele era o cara certo para fazer essa ascensão da classe mais miserável, vamos falar o que é claro. Da ascensão da classe C. Da classe C. E isso é uma política que o PT vem fazendo porque dá certo. Assim ele tem o apoio desses grupos multinacionais, tem o dinheiro desse pessoal para continuar fazendo campanha e tem a blindagem política que ele precisa para ocultar as coisas que devem ser. Não, a coisa é tenebrosa, é preocupante, gente. E agora, vivemos por enquanto numa democracia, né? O poder está nas nossas mãos. É aquela coisa, você tem um governo que não está bom, vota na oposição. Democracia é isso. Ah, mas a oposição é a mesma droga? Às vezes é. Mas, pelo menos assim, se tem transição de poder, um fiscaliza o outro, né? Um fica de olho no trabalho do outro. Infelizmente, a gente tem hoje aqui PSDB em São Paulo há 20 anos, PT já há 12 anos, quer dizer, indo para 16, né? Com a vitória, se a Dilma ganhar, vai para 16. Então, assim, é muito tempo um partido no poder e eles não têm oposição, não tem oposição nenhuma, né? Por quê? Porque todos os outros partidos se aliam a eles para obter o quê? Para obter poder, para conseguir mais votos, para continuar ali, né? Se alimentando desse Estado que está inchado, né? O PT, o que ele fez? Aumentou o número de ministérios para poder conseguir apoio. Primeiro fizeram mensalão, né? Não, vamos dar lá a mesada para os caras apoiarem a gente. Aí pegou mal, deu processo e tal, teve gente que foi presa. Beleza, então qual é a outra forma? É cargo. Ah não, então vamos oferecer cargo. Vamos trazer os partidos para a gente, oferecendo cargos. Então como vamos oferecer cargos? Ah, vamos aumentar o número de ministérios, porque aí você põe um ministro de cada partido ali, todo mundo vota com a gente. Isso é péssimo pra gente, gente.
sabe? É péssimo para a democracia, é péssimo para a economia, é péssimo para o nosso país, é péssimo para todo mundo. Então vamos ter uma consciência política de mudar essa situação, né? Então assim, um governo não está bom, vota na oposição, tá certo? É assim que os Estados Unidos eles fazem e dá certo, hein? Ok, caras? Ok, vamos tentar essa alternativa, né? Porque se vocês trouxerem mais PT para mais cargos políticos, a coisa vai ficar mais fácil ainda para eles, né? Não, e existe um ponto que você não colocou hoje, você pode colocar aprofundar mais da próxima vez, que é aquela sua sugestão, né? Ao invés de você ter políticos no cargo, você ter administradores, técnicos contratados como qualquer funcionário de uma empresa, para que ele possa, com a verba determinada, com tarefa determinada, mostrar trabalho. Sim. E não roubar. Porque se roubou ou não mostrou trabalho, demissão imediata. Ou seja, o sujeito estaria ali por sua competência, como funciona em qualquer empresa, e não porque ele tem uma cara bonita e vende bem o sabonete. Exatamente. Técnicos e administradores, e não produtos. Exatamente. Valeu, gente. Até o nosso próximo Papo Livre, que agora vai ser só no ano que vem. Esse é o último do ano. Um abraço.